Cheguei aqui no próximo canto, então, essa aqui é minha última carreira. Vou fazer 2 pontos baixos, 2. E aqui nós temos novamente os 4 pontos altos. 1, 2, 3, o quarto. Então, eu tenho que fazer 3 pontos baixos neste primeiro ponto aqui. Então, 1, 2, 3, então, é bem neste local aqui que eu devo fazer. Aqui em cima do primeiro ponto alto. Então, 1 ponto, 2 e 3. E vamos seguir novamente aquela carreira que é mais estreita, fazendo um ponto baixo para cada ponto, inclusive nas correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3. E agora, um ponto baixo nas 2 correntinhas seguintes. E mais um ponto baixo no ponto alto. E assim você vai seguindo até o final da carreira. Depois eu volto para mostrar como que nós vamos finalizar o quarto canto. Cheguei aqui no final da carreira, encontrei novamente os 4 pontos de onde eu iniciei a carreira de ponto baixo. Então, eu fiz 1, 2, 3 pontos baixos em cima de cada ponto alto e tenho um quarto ponto aqui. Então, neste lugar, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Fiz o quarto e último canto. Aqui foi onde eu comecei a outra carreira. Eu fiz uma correntinha, em seguida, 2 pontos baixos. Onde você fez o ponto baixo, é onde você vai fechar essa carreira com um ponto baixíssimo. Não naquela correntinha que vocês fizeram para dar a altura do ponto. E aqui, nós vamos começar a fazer a segunda carreira de ponto baixo. Nós vamos precisar fazer mais 2 carreiras. E você vai sempre começar as carreiras dessa forma. Fechou com um ponto baixíssimo, aí você vai fazer uma correntinha para dar a altura do ponto. E em seguida, você vai fazer um ponto baixo no mesmo lugar onde você colocou o ponto baixíssimo. Vai ficar assim. Aí, em seguida, você vai fazer o ponto baixo em cima de ponto baixo por toda a volta do tapete. Tá? Então, o início da sua carreira é aqui. Não nesta correntinha que você fez para dar altura. No primeiro ponto baixo que você fez. Tá? Então, você vai seguindo assim, com um ponto baixo, por toda a volta do tapete. Quando você chegar no canto, no primeiro canto do tapete, você fez assim, 2 pontos baixos e fez 3 pontos baixos no mesmo lugar. Quando você chegar aqui, você vai fazer um ponto baixo nesse primeiro e 3 pontos baixos nesse ponto do meio, do centro aqui. Somente nele que você vai fazer 3 pontos baixos, para você continuar fazendo o canto. Você não pode passar reto aqui, senão seu tapete vai começar a dobrar, tá? Então, você segue com o ponto baixo até aqui, o primeiro ponto que você fez. Quando chegar no ponto do meio, que é o segundo ponto, você vai fazer 3 pontos baixos e seguir com um ponto baixo em cada ponto. Vai fazer também a mesma coisa na terceira carreira que você vai fazer de ponto baixo, tá? Eu vou fazer as minhas carreiras. Quando eu terminar, eu volto pra gente fazer a segunda fase da lateral do tapete, tá bom? Pronto, aqui fiz as minhas 3 carreiras de ponto baixo, fiz o meu último ponto, e agora eu vou fechar essa carreira com um ponto
baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar a carreira. Agora, nós vamos fazer o trabalho em ponto puff. O ponto puff, vocês vão subir, esticar um pouco a linha com a agulha, para ficar mais ou menos nessa altura. Vai dar uma laçada, segura com o dedo aqui, e vocês vão inserir a agulha novamente no mesmo lugar onde vocês fizeram o ponto baixíssimo. Vai puxar mais uma vez a linha. Vai dar outra laçada, inserir novamente a agulha no mesmo lugar e puxar na mesma altura. Vocês vão ficar com 5 argolas na agulha. Em seguida, vocês vão dar uma laçada e vão puxar para fechar todas essas argolas até a penúltima argola. Vai ficar com 2. Vai dar uma laçada e fechar com um ponto baixo. Assim, você fez o seu primeiro ponto puff. Para fazer o próximo, antes nós precisamos fazer uma correntinha. Aí, você vai dar uma laçada, vai pular um ponto e no seguinte você vai inserir a agulha 3 vezes, puxando o ponto na altura do ponto que você fez anterior. Então, essa é a minha terceira. E vou fechar da mesma forma, sem pegar a última argola, fecho as 4 argolas e arremato com um ponto baixo. Fiz o meu segundo. Faço uma correntinha, dou uma laçada, pulo um ponto, no seguinte, puxo uma, dou uma laçada, 2, mais uma laçada, 3. E fecho da mesma forma. Fechei, fiz uma correntinha. E assim você vai seguindo por toda essa lateral do tapete. Quando chegar lá na primeira ponta do tapete, no primeiro canto, eu volto para explicar como que vamos fazer o ponto puff lá, ok? Terminei a minha primeira lateral com o ponto puff e chegamos aqui no nosso primeiro canto. Aqui no canto, quando você fizer o último, você vai pular esse e você já vai chegar naqueles 3 pontos baixos que você fez no mesmo lugar. Então, você vai dar depois que você fez a correntinha, você vai dar uma laçada e fazer um ponto puff no primeiro ponto baixo daqueles 3 que você fez. Vai fechar ele e vai fazer uma correntinha. No ponto do meio, vocês vão fazer 2 pontos puffs separados também com uma correntinha. Então, eu fiz aqui o meu primeiro, faço uma correntinha e faço novamente mais um ponto puff no mesmo lugar. 2, 3. Fechei, então, eu fiquei com um ponto puff no primeiro ponto, 2 pontos puff no segundo e um terceiro ponto puff no terceiro ponto baixo. Fecho e faço uma correntinha. Em seguida, já vou pular um ponto e fazer o próximo ponto puff, como eu estava fazendo na lateral anterior. E vou seguir, aqui eu fiz o canto, vou seguir aqui da mesma forma, fazendo um ponto puff, pulando um ponto com uma correntinha de separação. E assim você vai fazendo em todos os cantos, tá bom? Eu vou fazer toda a minha carreira. Quando eu terminar, eu volto para explicar como que nós vamos terminar, tá bom? Pronto, terminei minha carreira e agora eu vou finalizar ela. Para finalizar, eu vou fazer a minha correntinha
e fazer um ponto baixíssimo, inserindo a agulha onde eu fechei o ponto puff, não na correntinha que eu fiz, onde eu fechei o ponto, e vou fazer um ponto baixíssimo. Se você for continuar com a mesma cor, você só vai caminhar com um ponto baixíssimo até o espaço de uma correntinha e seguir aqui fazendo o ponto puff. Isso você fazer uma cor só. No meu caso, eu escolhi uma outra cor. Então, depois que eu fizer o fechamento com um ponto baixíssimo, eu faço uma correntinha, corto a linha e puxo. Depois eu arremato ela. Como eu optei por outra cor, eu vou fazer uma laçada inicial na cor seguinte, dessa forma. Vou tirar a agulha e posso escolher qualquer ponto do tapete para recomeçar. Eu vou colocar a agulha naquela correntinha que eu fiz para separar os pontos. Vou pegar a minha laçada inicial e vou fazer um ponto baixo aqui prendendo. Em seguida, eu já vou fazer o meu ponto. Vou puxar um pouco a linha para fazer o ponto, dou uma laçada e faço o meu primeiro ponto. Fecho da mesma forma, sem pegar a última argola, e fecho ele. Faço uma correntinha e já faço o próximo ponto no próximo intervalo de uma correntinha. 1, 2, 3. E fecho meu ponto. Faço mais uma correntinha e já pulo pro espaço seguinte, tá? Eu vou fazendo isso até o final dessa lateral. Quando chegar no próximo canto, eu volto para mostrar como que nós vamos fazer com esta cor. Pronto, cheguei aqui no final da minha lateral e cheguei no meu primeiro canto. O canto, nós vamos fazer sempre 2 pontos juntos, como nós fizemos na carreira anterior desse ponto aqui, tá? Então, você fez o seu último, vai fazer uma correntinha e fazer 2 pontos no mesmo lugar, também separado por uma correntinha. Todos os cantos vão ser iguais, tá bom? Terminou o canto, faz uma correntinha e segue fazendo os seus pontos em toda a lateral. Tá? Todas vão ser da mesma forma, 2 pontos em cima de 2 pontos, tá? Eu optei em fazer 6 carreiras, porque eu gosto de uma lateral larga, mas vocês podem fazer de quantas carreiras vocês quiserem, tá ok? E eu vou intercalar também as cores, vou fazer uma dessa e uma dessa. Para quem optou em uma só, faz em uma só. Eu vou fazer as minhas 6 carreiras e retorno pra gente fazer o acabamento do tapete, tá bom? Pronto, fiz as minhas 6 carreiras, intercalando as cores. O meu canto ficou desta forma, tá vendo? 2 pontos em cima de 2 pontos. Agora, nós vamos iniciar o acabamento do nosso tapete. Vocês vão pegar o fio, no meu caso aqui, eu vou pegar o fio desta cor e vou dar a laçada inicial no fio. Vou tirar a agulha e vou inserir em qualquer ponto do tapete na correntinha que eu fiz para separar os 2 pontos. Então, eu vou inserir aqui, pegar a minha laçada e prender ela, ok? Agora, nós vamos fazer uma carreira inteira de pontos baixos. 2 pontos baixos em cada espaço de uma correntinha, até o final. Então, aqui vai ser o meu primeiro, segundo. Sem fazer correntinha, você já pula pro espaço seguinte. Mesma coisa, o próximo. Opa.
e o próximo. E assim vocês vão seguindo até o final. Eu vou fazer a minha. Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente fazer a segunda carreira do acabamento. Pronto, cheguei aqui no final da minha carreira. Então, eu vou fechá-la com um ponto baixíssimo. No primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar a carreira. Fez o ponto baixíssimo, faz uma correntinha. Agora, no mesmo lugar onde você fez o ponto, você vai fazer um ponto baixo. Nós precisamos totalizar 10 pontos baixos neste momento aqui. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fez os 10, você vai fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vai pular 4 pontos baixos de base. 1, 2, 3, 4. No quinto, você vai fazer novamente o ponto baixo. E completar 10 pontos baixos, como você fez no começo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, faço novamente 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. E no quinto, faço novamente meus 10 pontos baixos. Isso você vai repetir por toda a volta também, tá? Então, vai ficar assim: 10 pontos baixos, 5 correntinhas, pula 4, começa a fazer os 10 pontos baixos no quinto ponto de base. Faz os 10, 5 correntinhas, pula 4, no quinto, recomeça fazendo os 10. Então, esse vai ser o ritmo de toda a carreira, tá bom? Vou fazer a minha. Quando terminar, eu volto pra gente fazer a terceira carreira do acabamento. Bom, voltei. Terminei minha segunda carreira do acabamento. Então, agora eu vou fechá-la. Então, eu vou fazer 5 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu iniciei esta carreira. Assim. Agora, deixa eu falar um detalhe aqui. Se por acaso vocês chegarem aqui e ver que não vai dar para vocês pularem 4 pontos para depois fechar no quinto, é porque realmente faltou pontos na sua carreira. Tudo isso vai depender do tamanho que você fez o tapete. Eu, como optei aqui em fazer 6 carreiras deste ponto puff, ficou faltando 4 pontos para mim. Então, o que eu fiz? Ao invés de eu pular 4 pontos, eu pulei em algumas vezes 3, até ficar de uma forma que eu conseguisse fechar o meu processo de 5 correntinhas com 10 pontos altos, 10 pontos baixos. O número de pontos que tem que ter em volta é múltiplo de 14, porque para você fazer essa fase, você precisa de 14 pontos. Então, se você não tiver múltiplo de 14, com certeza você vai faltar pontos para você. E nesse momento que você tem que tirar pontos em algum momento da carreira. Eu, em algumas fases, ao invés de pular 4 pontos, eu pulei 3. Fui espalhando em toda a volta, para quando eu chegasse aqui, eu conseguisse fechar o meu processo, tá bom? A minha sequência de pontos. Então, você tem que remanejar de acordo com o tamanho do tapete que você fez. Agora, nós vamos iniciar a terceira carreira. Nós fizemos 10 pontos aqui. Nós vamos precisar ficar com 6. Então, como que eu vou fazer? Eu coloquei aqui
O primeiro ponto eu fiz um ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixíssimo no segundo e um ponto baixíssimo no terceiro. Aqui nesse terceiro eu vou fazer mais uma correntinha e no mesmo lugar vou fazer um ponto baixo. Aí me deu a altura aqui da carreira. Vou fazer mais 5 para completar 6 pontos baixos. 4, 5 e 6. Tem que sempre sobrar 2 pontos de um lado e 2 pontos do outro, onde eu fiz os 10 pontos, tá? Os 10 pontos baixos. Em seguida, nós vamos fazer nessas argolinhas 10 pontos baixos, 10 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, sempre quando vocês chegarem na argola, vocês precisam fazer 10 pontos altos. Terminou o 10º, você já vai pular 2 pontos baixos e no terceiro você vai fazer o seu ponto baixo. Em seguida, vai fazer mais 5 para completar os 6 pontos baixos. Vai sempre sobrar 2 aqui na ponta. Vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em seguida, você faz novamente os 10 pontos baixos, os pontos altos na argola seguinte, tá? E você vai seguindo assim por toda a volta. Quando chegar aqui, eu volto com vocês para mostrar como que nós vamos fazer a 4ª volta do acabamento, tá bom? Pronto, terminei a minha carreira, fiz os 10 pontos altos dentro da última argola, e agora eu vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu iniciei a carreira. Então, finalizei aqui minha 3ª carreira. Agora, para fazer a 4ª carreira, ao invés de nós ficarmos com 6 pontos nesse espaço, nós vamos ficar apenas com 2. Então, nós vamos ter que pular 2 no começo e 2 no final. Então, para isso, nós vamos caminhar. Já fiz um ponto baixíssimo no primeiro, vou fazer um ponto baixíssimo no segundo e um ponto baixíssimo no terceiro. Faço uma correntinha e faço um ponto baixo no mesmo lugar onde eu fiz meu último ponto baixíssimo. Então, aqui ficou o início da minha 4ª carreira. Então, como preciso só de 2, vou fazer somente mais um. Então, eu sempre vou pular 2 no início e 2 no final. Agora, nós vamos fazer outro trabalho nessas argolas. Nós vamos fazer ponto alto triplo. Para isso, você vai dar 1, 2, 3 laçadas na agulha. Vai pegar o ponto, o primeiro ponto alto aqui da argola, por trás dele. Você vai inserir a agulha aqui, olha, na frente do ponto, vai passar por cima dele e sair do outro lado. Saiu do outro lado, você já puxa a linha para onde você está com as suas laçadas. Feito isso, você vai fechar de 2 em 2 pontos. Então, você vai dar uma laçada, fecha os 2 primeiros. Dá outra laçada, fecha os 2, outra laçada, fecha e ficou a última e fecha. Então, esse você fez o seu ponto alto triplo.
Você vai fazer isso em todos os pontos altos dessa argola. Mas antes de você fazer o seguinte, você vai precisar fazer uma correntinha. Então, você faz 1, 2, 3, já entra aqui por trás do ponto, vai pela frente e sai por trás. Puxa a sua linha e fecha 2 em 2. 1, 2, 3, 4 e faz uma correntinha. Mais 3 laçadas, pego o seguinte e faço. Fecho o segundo, o terceiro e o quarto. Faço uma correntinha. Fecho mais outro. Opa, errei aqui. São 3, 1, 2, 3. Fecho. 1, 2, 3, 4. Faço uma correntinha. Ó, já fiz 1, 2, 3, 4. Faltam 6. 1, 2, 3. Entro aqui, passo por cima dele e fecho as argolas. Faço uma correntinha. 2, 3. Entro, passo por cima, saio do outro lado, puxo o fio e fecha o ponto. 2, 3, entra, passa por cima, 4, faço uma correntinha. 2, 3 e 2, 3, 4. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2. Faço uma correntinha, 2, 3 laçadas. E faço o ponto. E o último, 1, 2, 3. Fecho aqui. 1, 2, 3, 4. Pronto, fiz os 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, você vai fazer novamente somente 2 pontos nesse intervalo aqui, onde você tem 6 pontos baixos. Vai sempre pular os 2 primeiros, 1, 2, e fazer somente 2. 1 e 2. E daqui você já vai começar a fazer a próxima argola do mesmo jeito que você fez essa, tá bom? Eu vou fazer as minhas na carreira inteira, aí eu volto pra gente fazer a 5ª carreira desse processo, tá bom? Pronto, terminei a minha carreira. Agora, nós vamos fechar como nós fechamos as anteriores, com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que você iniciou a carreira. Agora, nós vamos caminhar em ponto baixíssimo até chegar nesse primeiro espaço aqui de uma correntinha que fizemos para separar esses 2 pontos. Então, eu já fiz um aqui, vou fazer mais um no próximo ponto baixo, mais um em cima do ponto alto triplo, e em seguida no espaço de uma correntinha. Aqui, nós vamos iniciar um ponto puff. Então, nós puxamos, damos uma laçada, fazemos isso por 3 vezes. 2, 3. Dou uma laçada, fecho até ficar 2 aqui na minha agulha e arremato. Em seguida, nós vamos fazer 3 correntinhas
E vamos fechar essa correntinha aqui para formar o nosso ponto picô, com um ponto baixíssimo. Terminou, você vai voltar a agulha entre o ponto picô e o ponto puff e vai fazer um ponto baixo entre eles, dessa forma. Assim. Em seguida, você vai fazer uma correntinha e mais um ponto puff no outro intervalo de uma correntinha. Vai fechar e vai arrematar o ponto. Em seguida, faz 3 correntinhas, fecha o ponto picô, já volta a agulha aqui entre o ponto puff e o ponto picô e faz um ponto baixo. Faz uma correntinha. E você vai seguindo assim por todos esses intervalos de pontos separados por uma correntinha. Você só não vai fazer depois desse último ponto alto triplo aqui que você fez. Você não vai fazer nesse espaço aqui, só vai fazer até aqui, tá bom? Então, aqui eu vou fazer o meu picô, vou fechar ele. Vou voltar a fazer um ponto baixo entre eles e uma correntinha. Novamente, 1, 2, 3, fecho o ponto, faço 3 correntinhas. Para fechar o ponto picô, eu uso essas duas argolas, esta e esta. E fecho com ponto baixíssimo. Volto e faço um ponto baixo entre os 2 pontos. Eu vou terminar os meus, aí eu volto aqui para mostrar como que ficou esse nosso primeiro leque. Pronto, olha, terminei o meu leque, ele ficou assim, com 9 pontos, cada ponto com um ponto picô em cima do ponto. Eu fiz aqui o próximo leque da forma tradicional de se fazer o ponto picô, para vocês verem a diferença. Normalmente, a gente faz o ponto picô com 3 correntinhas, fecha com ponto baixíssimo ou ponto baixo e já pula para o ponto seguinte. Aqui, nós fizemos aquele ponto baixo entre os 2 pontos. Quando eu faço isso, eu forço para que o ponto picô fique em cima do ponto que eu quero. Se eu não fizer esse ponto baixo entre os 2 pontos, o meu ponto picô vai ficando de lado, tá vendo? Ele não fica em cima do ponto, fica um ponto aqui, em seguinte, um ponto picô. Tá vendo? Ele não fica em cima. Eu prefiro assim, o efeito que eu quero que dê no tapete é o ponto picô em cima de cada ponto. Eu fiz isso só para vocês verem a diferença e vocês decidirem como que vocês acham melhor finalizar o tapete, tá bom? Terminei aqui o meu leque, eu vou partir para o segundo. Eu já vou iniciar nesse primeiro intervalo de uma correntinha, também não fazendo entre esse final aqui o primeiro ponto alto. Nós vamos fazer somente onde tem intervalo de uma correntinha, também não fazendo nesse último aqui depois do último ponto alto. E vou fazer do mesmo jeito. Vou fazer uma correntinha, depois que eu finalizei aqui o meu ponto, e vou fazer o primeiro ponto já em cima do primeiro intervalo. Fecho e faço novamente o meu ponto picô, fechado com um ponto baixíssimo e centralizado com um ponto baixo entre os 2 pontos. Faço a correntinha e já parto pro espaço seguinte. E assim a gente vai fazendo por toda a volta do tapete.
Eu vou fazer toda a minha volta, para finalizar, mostrar como que ficou o tapete e quanto nós gastamos de barbante para fazer, o que sobrou de cada novelo, tá bom? Vou fazer toda a minha volta e já volto. Pronto, cheguei aqui no final da minha carreira, fiz aqui o meu último ponto, agora eu vou fazer meu último picô. Fecho ele, o ponto baixíssimo, faço o ponto baixo e uma correntinha. Agora, vocês fechem a carreira aqui no ponto puff que vocês fizeram, onde vocês fecharam ele. Então, você vai inserir a agulha aqui, vai puxar, fazer um ponto baixíssimo, vai fazer uma correntinha e vai cortar o fio e arrematar. Esconder a linha. Aqui a gente terminou o tapete. Eu vou arrematar todos os fios que ficaram, aí eu volto mostrando como que ficou o resultado do tapete, tá? E olha, eu usei 2 novelos desta cor mais clara. E sobrou tudo isso daqui, ó, do segundo novelo. Então, eu acho que é a metade, mais ou menos. E dessa cor mais escura, eu abri um novelo e sobrou tudo isso daqui. Então, eu acho que quando vocês fizerem de uma cor só, provavelmente vai levar só 2 novelos. Porque sobrou tudo isso, que é mais ou menos a quantidade que eu usei desse daqui para fazer essa parte escura. Então, daqui a pouco eu volto para mostrar como ele ficou, tá bom? Pronto, aqui tá o resultado do nosso trabalho. Ficou um tapete muito bonito. Esse trabalho, essa trama aqui no centro. O resultado dos nossos pontos puff. E o nosso acabamento. Espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo. E obrigada por acompanhar. Até a próxima aula.